meus preciosos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui mais um pensamento do bem, mais um pensamento frutífero, né? E hoje eu quero falar sobre raízes da fé. Mas antes de iniciar o nosso tema, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Para você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilhe para mim, tá te ajudando esse vídeo? Fala para mim o que tem te ajudado, compartilhe comigo também os seus pensamentos. Eu quero saber um pouquinho a respeito, vamos lá, vamos compartilhar aquilo que é bom. Tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema, né? Raízes da fé. A fé que não tem raiz, ela é aquela fé sensorial, é aquela fé momentânea, é aquela fé que você sente um pouquinho agora e daqui a pouco vai embora. É uma sensação muito passageira. Mas a fé verdadeira é aquela permanente, aquela que vence qualquer situação que possa ocorrer no seu dia a dia, na sua vida. Então, assim, quando você tem uma fé, a fé verdadeira, primeira coisa, você precisa acreditar nas suas orações. Você não pode descartar o que você tem feito, o que você tem pedido a Deus. Porque quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente coloca força nas nossas palavras, quando a gente é sincero de coração, ai meu Deus, quando a gente manifesta a fé, a gente cria raízes, porque a gente cria uma resistência. Ou seja, independente do que você tem orado, depende da coisa do propósito, quando você tem raízes, a sua fé não se abala por nenhum tipo de comentário negativo ou situação, sentimento, seja o que for, a sua fé se torna uma fé blindada, porque nada faz com que você duvide do que você está acreditando. Então a gente precisa acreditar nas nossas orações, entendeu? Porque as nossas orações são ouvidas. Eu não sei se vocês lembram, mas tá no livro de Mateus 9, versículo 18, quando fala da mulher do fluxo de sangue. Pois bem, essa mulher, ela manifestou a fé dela, porque quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ela fala, se tão somente te tocar, eu sei que eu serei curada. Ela acreditou, ela lançou a palavra, ela acreditou naquilo que ela falou, ela colocou força, dito e feito, de maneira que Jesus até falou, alguém tocou no meu vestido, porque de mim saiu virtude. O próprio Jesus percebeu. Então, assim, o que a gente precisa é saber acreditar, é saber falar palavras cheias de força, cheias do Espírito Santo e acreditar durante o período que a gente espera. Porque o erro da gente é não saber esperar. Isso faz com que a gente comece a ter os pontos de interrogação. Então, quando você manifesta uma fé, você acredita naquilo, não vai existir circunstância nenhuma que vai fazer com que você desacredite. Então, assim, a sua fé ela começa a ter raízes, e aquilo que tem raiz, não tem como cortar, não tem como, porque quando cria raiz, olha, começa a florescer, floresce, dá frutos, e o fruto é o resultado da sua fé, da sua oração, da sua persistência. Então, essa moça, ela usou a fé dela, ela foi curada. Quando a gente, por isso que eu falo, uma das coisas importantes, antes da gente sair de casa, quando você vai resolver uma situação, não acha que depois que você sair da sua casa, não, tipo, eu vou lá e vou resolver. Já saia da sua casa determinado, sabe? Hoje vai dar certo o que eu preciso, o que vai acontecer, sabe? Porque tudo começa na nossa mente, e para isso a gente não pode ter pensamentos negativos, porque a negatividade vai fazer com que a gente comece a se frustrar do lado de dentro. Isso vai gerar e vai afetar nossas próprias atitudes, e aí a nossa atitude atrapalha a nossa fé, e aí faz com que demore muito mais o processo de alcançar o benefício da nossa fé, daquilo que a gente quer que aconteça. Deus, ele só se manifesta na vida daquele que crê. Deus, ele é muito claro. Ele só se manifesta na vida daquele que crê. Deus é de todo mundo, Deus está em todos. Mas a diferença é como você está em Deus. Essa é a
diferença. Então Deus, ele não se limita para abençoar alguém. Pelo contrário, ele quer que você creia, ele quer que você acredite. E para você de fato acreditar, não é aquela coisa que você ora, que você acredita, vem as situações do dia a dia, às vezes um problema na família, no relacionamento, no profissional, eu não sei. E aí faz com que você, a sua fé, sabe, fica meio abalada. E Deus, ele só quer que você continue acreditando, independente de qualquer situação. Em qualquer situação, a sua fé tem que ser regada, tem que ser todos os dias, você tem que regar, sabe, eu acredito naquilo que eu pedi, eu sei que vai acontecer, Deus está comigo. Há tantas promessas na palavra de Deus, há tantas conquistas, por que não acreditar, por que não esperar? Porque às vezes nós somos os nossos próprios vilões, que prejudica nós mesmos. Não é questão de que é fulano de tal, não. A fé, ela é tão forte que ela até te blinda, até por qualquer tipo de maldição, alguma coisa que a pessoa lança contra você. Porque uma pessoa que tem fé, mal nenhum te atinge, mal nenhum. Porque Deus intercede por você, sabe? Então assim, a fé verdadeira, ela não sente. Você simplesmente sabe, ela sabe. Porque a fé não é, eu já tô sentindo um pouquinho de fé. Não, não é assim. A fé é quando você acredita, é aqui, é na cabeça, você acredita, eu tenho fé, vai acontecer uma coisa terrível hoje no meu dia, não importa, eu sei que eu acredito que vai dar certo. E assim, porque a fé, você não pode ter uma fé sensorial, aquela fé momentânea, aquela fé que de repente você está na igreja, você sente a presença de Deus, tal, o louvor te tocou, não sei o que, você chega na sua casa, bate a deprimência, bate aquela situação, aquela angústia, você tem uma fé momentânea, aquela coisa que nunca está em equilíbrio, está toda hora desequilibrando, então não é a fé verdadeira. Talvez você está tendo uma deficiência de fé. Então quando você tem uma fé, que é o combustível que a gente precisa para alcançar as bênçãos, a nossa vida muda. A gente muda diante da situação. Entendeu? Porque a situação vem para todos, situações ruins e boas vêm para todos. O que muda é a sua postura diante daquilo que você está enfrentando. Porque a questão não é como você olha, é a visão que você tem do depois disso. Tá acontecendo isso, mas eu creio, eu tenho a visão de que coisas melhores vão acontecer. E se tiver alguma coisa para eu aprender nesse processo, dessa dificuldade, então eu vou aprender. Mas você precisa ser um guerreiro. Todo guerreiro, todo soldado, quando vai para a guerra, ele está preparado. Ele está preparado. Ele não está preparado e pode atingir isso. Não, ele não está preocupado. Ele só quer vencer. E assim tem que ser os nossos pensamentos diariamente. É colocar a fé em prática. E para colocar a fé em prática, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que filtrar a palavra de Deus no seu coração. Porque na palavra tem bastante imensas promessas. Deus está contigo. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando, sabe? Então assim, não corte, não se corte, não corte o efeito da tua oração. Porque não é questão de oração não é ouvida, é questão que você desacredita da sua própria oração. Então, cuidado com isso. Cuidado e nem, sabe, às vezes você culpa ou julga uma outra pessoa e às vezes o problema é a sua atitude, às vezes é a sua falta de fé e às vezes é por isso que não acontece. Porque quando crê, de fato, de verdade, acontece. Então, o fato do milagre ainda não, o fato de você não enxergar o milagre não significa que ele não existe. Então ele existe. Ele existe. Você precisa acreditar. Mentaliza na sua mente aquilo que você quer alcançar, aquela mudança. Eu não sei o que você quer, mas qual é o seu objetivo? Mentaliza na sua mente. Não há nada que possa interferir. Só você pode te prejudicar. Isso é um fato. Não tem essa de que fulano me prejudica. É você que permite ser prejudicado. Então começa a mentalizar coisas boas. Nossa, minha vida vai mudar, eu quero isso. Mentalize positivamente, porque até no mentalizar aqui positivo, vai gerando aquela fé, você vai regando e vai acontecer. Sabe por quê? Porque você começa já a olhar os fatos.
Você começa a olhar dentro de você, do seu próprio pensamento. Começa a ser uma pessoa de mente positiva, porque a fé ela habita em mentes positivas e não em mentes negativas, tá? Então assim, o fato de você saber não muda o fato de você sentir. Então é por isso, se você tem uma fé verdadeira, o fato de você sentir alguma sensação ruim, um desconforto, não sei, as suas emoções totalmente agitadas, não vai mudar a sua fé. Porque você crê, você sabe, Deus prometeu, Deus vai cumprir. A palavra de Deus é a mesma e sempre será. Não há derivações, mas a palavra de Deus sempre será a mesma. E é por isso que você precisa acreditar. Você precisa se envolver. Lembra, tem um versículo também de Isaías que fala assim, do Isaías 27, né? Que Deus fala assim, que dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará. Então tem tudo tem o seu tempo determinado. O que precisa mudar é a maneira como você enxerga as coisas e saber esperar, porque não é exatamente tudo muito rápido, porque Deus, Ele dá bênçãos, porém ele não dá, olha só, presta atenção nisso, Deus Ele não dá bênçãos sem responsabilidades, até porque você vai ser a referência. Porque você vai ser o marketing do Espírito Santo, você vai ser o marketing de Deus. Então, se Deus está te dando, Deus quer te dar com responsabilidade. E tá aí o Espírito Santo para você ver como o amor de Deus é imenso. Porque Deus Ele é tão carinhoso, Ele é tão cuidadoso, de tal maneira que Ele quer que seja tudo perfeito. Ele quer, já preparou, mas Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer ajeitar você, Ele quer que você esteja preparado, Ele quer que você tenha responsabilidade com esse presente, Ele quer que você tenha responsabilidade. Então assim, a fé, ela se torna um endereço do que Deus já liberou na sua vida. Então assim, olha, já está a caminho, vai acontecer coisas boas na sua vida, vai acontecer coisas muito boas também na minha vida, que eu creio muito. Então assim, é questão de você acreditar, estimule mais ainda a sua fé, coloque a sua fé acesa, sabe, mantenha acesa essa luz da esperança, porque às vezes as coisas não acontecem porque você próprio bloqueia a caminhada do que está vindo para você. Então uma simples atitude pode mudar o repertório todo. Então toma cuidado com seus pensamentos, filtre coisas boas, filtre a própria palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, sabe? De repente vem um pensamento ruim, às vezes uma sensação ruim, eu não sei, uma desistência, eu não sei. Lê a Bíblia, pede para Deus uma orientação, meu Deus, fala comigo, me dê uma palavra, sabe? Para fortalecer a minha fé, para lembra do que Deus já fez por você, talvez de quantas vezes Deus já te livrou de certas coisas, você deve lembrar, é óbvio, você deve lembrar, nossa, por que não continuar acreditando? Então assim, a fé em você tem que ter raízes, de maneira que situação nenhuma possa abalar, mas que seja firme até a vinda e a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Então seja firme, crie raízes, e tudo isso depende de você, não vai depender de mais ninguém. Depende de você. Lembre-se, Deus fala, Deus opera, se manifesta na vida daqueles que creem. Então, para que tudo aconteça na sua vida, você precisa crer, nós precisamos crer. Então essa foi a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu acho que isso também serve para muitos cristãos também, né? As pessoas que principalmente que frequentam muito também igreja. Lembre-se, a gente não pode apenas falar, porque às vezes tem muitas pessoas que estimulam a fé, falam da fé de forma bonita, mas a questão é, você vive de fato de fé? Você tem experiência convictas naquilo que você fala, na fé você tem. Então assim, nós todos os dias aprendemos coisas novas. Eu aprendo todos os dias coisas novas na palavra de Deus. E de fato, a fé é citada em inúmeras, desde o início ao fim.
Então precisamos ter fé, porque a fé é resistência para situações ruins, é resistência para desconfortos espirituais, é resistência para tudo. Tanto é que a fé é o que nos interliga também a Deus, porque acreditamos naquele que a gente ainda não viu, mas sabemos que existe, sabemos que cuida de nós, que é o nosso Deus. Então assim, eu desejo para vocês que essa mensagem venha ser algo que venha falar, tocar no coração de vocês, né? Então assim, eu espero do fundo do meu coração que todos nós venhamos ser pessoas de raízes firmadas em Deus. Então assim, vamos nos apegar, até porque, gente, comentando aqui, né, na situação que todos nós estamos vivendo hoje em dia, com toda essas pandemias, essas coisas todas, precisamos ter fé em Deus. Fé, olha, eu acho que se você parar para pensar e for olhar só um ato, assim, meu Deus, desde quando aconteceu isso, essa pandemia, até aqui você está vivo. Então pensa quantas vezes Deus te livrou, quando às vezes você estava lá na rua, talvez você estava até perto de alguém e pela graça de Deus você não se contaminou. Agradeça a Deus pelos cuidados diários, cuidados que às vezes a gente próprio não percebe. Vamos ser gratos. A gente não pode ser grato quando a gente, não apenas quando a gente ganha alguma coisa de Deus, quando a gente conquista alguma coisa, mas vamos ser gratos também pelas dificuldades, porque nada em nossa vida é em vão. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Então assim, vamos ser gratos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, pela proteção divina que Ele tem dado para nós, para nossa família. Vamos orar mais, gente. Vamos colocar toda a força na nossa oração. E que Deus venha abençoar cada um de vocês.